Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Bom, retomando os trabalhos, então, da manhã do dia 16 de março, nós vamos apreciar agora o item 21 da pauta, Zanelli Diesel Limitada EPP, a minha relatoria. Tá? O item 21 e o item 22 são da mesma empresa. Um trata de exclusão do Simples Nacional e o outro trata de um auto de infração em decorrência dessa exclusão. Foi feito imediatamente após a exclusão, esse auto de infração. Nós vamos iniciar pelo item 21, final 2015 e 13, que trata da exclusão, tá? Então, por favor, abram o arquivo. Bom, trata do processo de exclusão do Simples Nacional, formalizado através do ato declaratório número 11, belo número, hein? 11, 1º de julho de 2015, Delegacia da Receita Federal de Campos de Goytacazes, Rio de Janeiro. A exclusão ela foi fundamentada nos incisos 2 e 8 do artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006. Tá? A representação fiscal que sugeriu a emissão do ADR para fins de retirada da manifestante do Simples Nacional traz diversas informações acerca da imprestabilidade da escrituração fiscal apresentada no que se refere à identificação da movimentação financeira do período. E aí eu reproduzo essa representação, tá? Mais abaixo, no relatório, eu relato que essa manifestação de conformidade ela foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Juiz de Fora, editou acordo 0961758, de 8 de fevereiro de 2017. E colaciono aqui a ementa desse acordo, tá? A decisão recorrida manteve a exclusão da recorrente nacional apenas pelo fundamento da impossibilidade de se verificar, a partir da escrituração, a movimentação financeira, inclusive bancária. Foi afastado de ofício o fundamento relativo ao embaraço à fiscalização, inciso 2º do artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006. Haja vista que a ausência nos autos de elementos, de elementos caracterizadores da respectiva conduta. Vou acertar aqui. Não se conformando com a decisão rétro, a recorrente apresentou recurso voluntário, através do qual repete ipsis literis todos os argumentos já trazidos quando da manifestação de conformidade, sem nada acrescer e sem dialogar com a decisão recorrida. Então, na prática, a representação fiscal ela só indicou a exclusão pelo inciso 8º. Quando chegou na mão do delegado para elaborar o ato declaratório de exclusão, ele inseriu o inciso 2º, que trata do embaraço. Tá? A DRJ derrubou essa questão do embaraço porque não viu nos autos nenhum elemento caracterizador desse embaraço da fiscalização. Tá? Então, ficou só a questão da debilidade da escrituração para demonstrar a movimentação financeira, inclusive bancária. Tá? Vamos ao voto. O recurso voluntário não inovou em relação à manifestação de conformidade, repetindo as mesmas alegações e deixando de dialogar com a decisão recorrida. Assim, uso da prerrogativa oferecida pelo artigo 57, parágrafo 3º do Regimento Interno do CAF. E reproduzo a decisão recorrida, fazendo as minhas considerações mais abaixo. Percebe-se claramente que, diante do procedimento fiscal empreendido, realizado e relatoriado de forma bastante minudente, vide docs de folhas 3075 a 3082, e os seus anexos, folhas 3083 a 3158, não houve, por parte da recorrente, nenhuma explicação plausível que fosse capaz de infirmá-lo. O recurso em si é um tanto quanto desconexo. Haja vista discorrer, na maior parte de sua extensão, sobre matérias que nada têm a ver com a exclusão do Simples Nacional e os fatos motivadores para tal. Assim, absolutamente correta a decisão recorrida, ao não tomar conhecimento de uma série de alegações completamente alheias ao objeto específico do presente processo, qual seja a exclusão do Simples Nacional
motivada pela impossibilidade de identificar a movimentação financeira, inclusive bancária, na escrituração contábil entregue à fiscalização. Aliás, nesse aspecto, não há uma linha sequer no recurso para rebater as conclusões da autoridade fiscal nesse ponto. Portanto, argumentos que tenham por base o excesso de receita a fundamentar a exclusão devem mesmo não ser conhecidos, eis que absolutamente ineptos para a resolução da demanda. Nessa esteira, arguições de limitação do exercício da ampla defesa, exclusão do simples de maneira precipitada, divisão de parte do presumido, bem assim aqueles envolvendo a nulidade do lançamento de ofício, que deve ser analisado no âmbito dos respectivos autos, tá? Deve ser desconsiderados. Aqui, só para esclarecer vocês, a exclusão foi com base na impossibilidade de verificação da movimentação bancária. Só que a contribuinte, no seu recurso, desde a manifestação de conformidade, ela argue que a exclusão se deu por excesso de receita. Não foi isso. Não foi esse o motivo da exclusão. Não foi o excesso de receita, tá? Que também houve, tá? A exclusão se deu por conta da movimentação bancária, exclusivamente por conta da movimentação bancária. E ela bate o seu recurso, fundamenta o seu recurso e os outros argumentos que vieram a seguir no excesso de receita, que não é o caso, tá? Já em relação ao suposto excesso de prazo na execução dos procedimentos fiscais e da alegada falta de ciência da prorrogação do MPF, também correta a decisão recorrida. Esse foi outro argumento levantado pela recorrente. Aliás, foi o argumento em que ela se posicionou de forma mais abrangente. Mais da metade do recurso foi utilizado para tratar de falhas que teriam ocorrido em relação ao MPF. Falta de ciência da prorrogação, por exemplo. Tá? E principalmente. Ok? Há muito consolidou-se a jurisprudência nesse CARF de que o MPF se constitui um elemento de controle da administração tributária. Eventual inobservância, o que não é o caso dos autos, dos procedimentos e limites fixados por meio do MPF, salvo quando utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal. MPF constitui-se em instrumento de controle criado pela administração tributária, tanto para fins de controle interno, quanto para dar segurança e transparência à relação fisco-contribuinte, assegurando ao sujeito passivo que o agente indicado recebeu da administração a incumbência de executar o procedimento fiscal. Convém ainda ressaltar que o Decreto 8303/2014 extinguiu o MPF e criou o termo de distribuição do procedimento fiscal, TDPF. E, em seu artigo 2º, deixa claro que tais instrumentos referem-se a controles administrativos. Eu reproduzo abaixo esse artigo 2º. Ademais, no caso concreto, o procedimento fiscal transcorreu absolutamente nos moldes estabelecidos pelas normas infralegais que regem a matéria, o que implica em sua total correção e, consequentemente, na rejeição dessa arguição de nulidade. Por todo exposto, considero absolutamente correta a exclusão do contribuinte simples nacional, por infringência ao artigo 29, inciso 8º, da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, razão pela qual não há motivo para a reforma da decisão recorrida. Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida, gente? Deu para entender, né? O recurso dele foi muito falho na realidade, tá? Na realidade, ele procurou fazer um único recurso, tanto para a exclusão do simples, quanto para o lançamento de ofício. Vocês vão ver depois, ele utiliza as mesmas alegações. E usa de um diversionismo, que aí eu não consigo identificar se foi proposital, para tirar da questão da ausência de verificação na escrita da movimentação bancária e jogar para a questão do excesso de receita. E não foi isso que a fiscalização bateu, tá? Apesar de ter ocorrido, né? Aliás, o acordo recorrido ele é muito claro ao dizer, olha, o fiscal fala no excesso de receita apenas para caracterizar e para demonstrar que ele não teve condições de identificar essa movimentação bancária na escrituração contábil, que foi oferecida à fiscalização para a auditoria, tá?
E gasta mais da metade do recurso também para tratar do MPF, que é matéria que já foi superada no CAF já há muito tempo. Tá? Então, esse é o voto. Alguém tem alguma dúvida? Não? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Com relator. Doutora Letícia. Com relator, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Passemos, então, ao item 22, também da Zanelli Diesel, que trata do auto de infração. Bom, aqui foi exigido do contribuinte imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. E a base do lançamento foi depósito bancário de origem não comprovada. Tá? Foi feito um arbitramento do lucro com base nesses depósitos de origem não comprovada. Tá? Vamos lá no relatório. Lá embaixo. A impugnação foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, do juiz de fora, que negou provimento ao recurso. Tá? Na realidade, ela não negou provimento total, ela deu um deferimento parcial ao recurso para afastar o PIS e a COFINS. Tá ok? Não se conformando com a decisão rétro, a recorrente apresentou o recurso de folhas 413 e 424, através do qual repete ipsis literis todos os argumentos já trazidos quando da manifestação de conformidade, sem nada acrescer e sem dialogar com a decisão recorrida. São os seguintes os pontos abordados no recurso. Prefacialmente requer o sobrestamento do julgamento do presente processo até que a exclusão do Simples Nacional, autuada no processo final 2015 e 13, tenha seu trâmite encerrado em definitivo, evitando prejuízo à sua defesa. Pede também a nulidade de todo processo administrativo, haja vista que a autoridade fiscal responsável pelo procedimento de autoria teria descumprido os prazos para emissão e ciência de prorrogação do MPF, o mesmo argumento já colocado no outro processo. No mérito, repete as alegações de que a base de cálculo da autuação deveria ser revista, haja vista que a autoridade fiscal teria aplicado a alíquota de 32% sobre toda a receita bruta apurada, ao passo que deveria tê-la aplicado tão somente sobre a receita da prestação de serviço, ou seja, sobre os 98.108,15 reconhecidos pela própria fiscalização. Sobre os demais valores apurados, deveria ter adotado a alíquota de 8% relativa à revenda de mercadorias, peças para veículos, que seria sua atividade preponderante segundo a recorrente. Tá? Então, ela presta serviço de manutenção, é uma oficina mecânica que também vende peças de veículos. Tá? E o arbitramento se deu à alíquota de 32%. Tá? Repete também, quando ele fala desses 98.108,15, foram os únicos valores identificados pela fiscalização, tá? na sua escrituração, e que se referem a esses 98 mil, está bem claro no termo de verificação, se refere especificamente à prestação de serviço. Então, ele se apega aqui, olha, a fiscalização reconheceu 98.108 de prestação de serviço, então todo o restante que foi apurado mediante a verificação dos depósitos bancários, todo o restante deveria ser considerado como venda de mercadorias, venda de peças dos veículos, tá? Não só, não como a fiscalização fez, que pegou todos os valores e jogou e aplicou a alíquota de 32%. Repete também a assertiva de que, como for excluída do Simples Nacional, por extrapolação do limite da receita bruta, referida exclusão deveria ser considerada tão somente a partir do mês subsequente ao estouro do teto. Assim, o auto de infração deveria refletir tal situação, sendo certo que a contar de tal data é que haveria a tributação pelo lucro presumido. Vamos ao voto. Como vimos no relatório, a recorrente não se conformou com essa exclusão do Simples Nacional, motivada pela verificação por parte da fiscalização de que seus livros contábeis não permitiriam identificar a movimentação financeira, inclusive bancária. Por consequência, também não se conforma com a lavratura do presente auto-infração, que nada mais é do que a consequência de sua exclusão do Simples Nacional. Prefacialmente, a recorrente solicita o sobrestamento do presente
julgamento até que o processo relativo à exclusão esteja definitivamente julgado. Entretanto, não vejo prejudicialidade ao julgamento desse processo, mesmo porque os autos em que se discute a exclusão foi julgado nessa mesma sessão, tendo resultado na edição do acordo número, que nós acabamos de julgar, cuja ementa reproduz abaixo, tá? E aí reproduz a ementa do acordo que nós acabamos de julgar, ok? Ademais, verificamos que a jurisprudência desta turma é firme no sentido de rejeição a pedidos de sobrestamento semelhantes por inexistência de previsão legal e ou regimental, a exemplo do acórdão cuja ementa está reproduzida abaixo. Esse acórdão é da relatoria da conselheira Luciana, a qual eu vou dar o devido crédito depois, quando eu acertar o voto, tá ok? Então, rejeito o pedido de sobrestamento. Assim, confirmada a exclusão, inexiste impeditiva apreciação do lançamento que adveio subsequentemente. O recurso voluntário não inovou em relação à manifestação de conformidade, então eu estou utilizando a prerrogativa do artigo 57, parágrafo 3º do regimento interno, estou reproduzindo os fundamentos do acórdão recorrido, tá? E faço as minhas considerações ao final. Digo o seguinte: em relação à arguição de nulidade do auto de infração, por conta de um suposto excesso de prazo na execução dos procedimentos fiscais, e aquela mesma argumentação que nós já vimos no acordo de exclusão em relação ao MPF, tá? Não vou cansá-los novamente com essa matéria. No mérito, a recorrente se insurge contra a apuração da base de cálculo do lançamento, haja visto que a autoridade fiscal teria aplicado a alíquota de 32% sobre toda a receita bruta apurada, ao passo que deveria tê-la aplicado tão somente sobre a receita da prestação de serviço, ou seja, sobre os 98.108,15, reconhecidos pela própria fiscalização. Sobre os demais valores apurados, deveria ter adotado a alíquota de 8% relativa à revenda de mercadorias, peças para veículos, que seria a sua atividade preponderante. Também é absolutamente correta a decisão recorrida no ponto. Ao alegar que sua atividade preponderante é o comércio de mercadorias, no caso, revenda de peças de veículos automotores, sujeito, portanto, à alíquota de presunção de 8%, a recorrente deveria trazer aos autos provas de que a receita omitida, apurada a partir dos depósitos bancários de origem não comprovada, tem efetivamente essa natureza. Perfeitas as considerações da autoridade julgadora ACOR em relação à inversão do ônus da prova em casos tais, ou seja, a autoridade julgadora disse o seguinte: olha, nesses casos, quem tem que vir e provar que a atividade preponderante e que aquelas receitas apuradas pela fiscalização, aplicando-se o percentual de presunção, deveria ser tributada a 8%, ou seja, deveria ser considerada como revenda de mercadorias, essa prova tem que ser feita pela contribuinte e não pela fiscalização. Entretanto, nada juntou aos autos. Nenhum elemento adicional foi anexado ao processo que pudesse esclarecer ou comprovar a estratificação da receita omitida, no sentido de dar-lhe o tratamento tributário aspirado pela recorrente. Isso, apesar dos alertas dados pela decisão recorrida, que lhe apontou de forma clara o caminho que deveria ter trilhado para comprovar o direito alegado. A regra é clara ao dispor que, no caso de atividades diversificadas, tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado. Vide parágrafo único do artigo 537 do RI 99. Por todo exposto, nego provimento ao recurso no ponto. Por derradeiro, a recorrente repete a assertiva de que, como for excluída do Simples Nacional, por extrapolação do limite da receita bruta, referida exclusão deveria ser considerada tão somente a partir do mês subsequente ao estouro do teto. Assim, o auto de infração deveria refletir tal situação, sendo certo que a contar de tal data que haveria a tributação pelo lucro presumido. Ambas as alegações, a primeira relativa ao motivo da causa da exclusão e a segunda referente à data em que tal exclusão deveria surtir efeitos, foi objeto de análise no âmbito do processo final 2015-13. Portanto, não deve ser objeto de conhecimento por parte desse colegiado. Aplica-se à CSL os mesmos fundamentos para manter a exigência relativa ao IRPJ, haja vista a inexistência de matéria específica de fato e de direito a ser examinada em relação a ela. Por tudo que foi até aqui exposado, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento. Tá ok? Alguma dúvida? Doutor Camerano. Senhor presidente, aqui no final que o senhor reproduz aqui o que ele fala, que ele disse que queria ser tributado pelo lucro presumido, mas ele foi arbitrado, né? Foi arbitrado. Foi arbitrado. Não parece que ele está questionando isso, não? O recurso dele, Camerano, ele é, sabe, como eu falei, ele é desconexo, ele está completamente alheio. Entende? Ele não, ele foi tributado. Não, eu também acho que não cabe. Ele foi arbitrado pelo lucro Também acho que não cabe lucro presumido. E vem com essa questão do lucro presumido, mas não argue nem a nulidade do arbitramento, entendeu? Em nenhum aspecto, tá? Muito bem. Acompanho o voto, presidente. Ok. Doutor Daniel. Com relator, presidente. Doutor Carlos. Voto com o relator. Doutora Luciana. Também acompanho, presidente. Doutor Itamar. Doutor Itamar? Ok. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos, conhecer em parte o recurso, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok? Bom. Então, como eu falei para vocês, a gente, com esse processo, a gente encerra a pauta da manhã e passa a analisar, então, a pauta do dia 18 de março, a pauta da tarde do dia 18 de março, adiantando os processos daquela sessão de julgamento, tá? Presidente, não tem que parar a gravação e reiniciá-la? Não, a gente pode dar continuidade à coisa, só fazer constar que foi julgado, tal processo foi julgado na manhã do dia 16, tá ok? Deixa eu ir lá para o dia 18. Nós podemos seguir a ordem? Deixa eu ver aqui, dia 18. O primeiro processo, o item 77, vai ser objeto de videoconferência. Então, o item 78, 79 e 80 foram retirados de pauta. Então, não, eu estou errado? Estou errado? Não, espera aí, estou errado. Desculpa. Estou errado. 18 de março, 14 horas. O item 98, Conselho Daniel, é que teremos videoconferência, tá? Podemos iniciar, então, com o item 99, Conselheira Luciana. Ameron, Assistência Médica e Odontológica Rondônia S.A., pode ser? Sim, só um minutinho para eu abrir o arquivo, presidente. Tá ok. Bom, esse processo da Ameron trata de recurso voluntário interposto contra acórdão da RJ, que por unanimidade de votos julgou procedente em parte a impugnação, reduzindo a multa de ofício de 150 para 75. Versa o presente processo sobre os autos de infração relativos a IR-Fonte, PIS, Contribuição Social e COFINS do ano calendário de 2008. De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo incorreu na infração de falta de recolhimento de tributos e contribuições sociais retidos. Sobre a exigência principal, foi aplicada a multa de ofício qualificada em 150%. As infrações dizem respeito à ausência de recolhimento de imposto de renda-fonte, sobre trabalho assalariado, sobre pagamento de aluguéis e royalties pagos à pessoa física, sobre comissões de corretagens pagas às pessoas jurídicas, sobre remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica. A ausência de recolhimento da contribuição de PIS e COFINS e contribuição social retida na fonte em pagamentos efetuados por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica. Em sede de impugnação, alegou erro na apuração do valor principal dos tributos, aduzindo que a autoridade houver asseverado, no termo de constatação e verificação fiscal, que o valor declarado em DIRF perfazia o montante de 378.237,01 e o pago 15.830,32, pelo que restariam
débitos não pagos no valor de 362.406,69 e não no valor de 363.221,52, exigido nos autos de infração. Contudo, tal argumento foi julgado improcedente, haja vista que a impugnante sequer apontou em que fato gerador específico teria ocorrido tal erro. Além do erro, reclamou também a redução da multa qualificada para o patamar de 75%, que foi deferido, pois não restou comprovada a sonegação ou fraude tributária na forma definida pelos artigos 71 e 72 da Lei 4.502 de 64. Inconformada com o resultado do julgamento, apresentou recurso voluntário, insistindo no erro quanto à base tributável, asseverando, né, as mesmas situações ali no termo de constatação e verificação fiscal, além de uma série de nulidades levantadas de forma genérica, tais quais cerceamento de defesa, violação do devido processo legal, contraditório, bem como o caráter confiscatório da multa aplicada. É relatório. O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço. Em relação ao preliminar, de início a recorrente levanta de forma genérica nulidades do lançamento por cerceamento de defesa, violação do devido processo legal e o contraditório. Nota-se que com as informações dos autos foi perfeitamente possível a defesa, mas a recorrente tomou ciência da conclusão da auditoria fiscal e de todos os termos lavrados. Evidentemente, os princípios constitucionais caracterizadores do devido processo legal, como fundamentação dos atos e decisões em ampla defesa e contraditório, devem ser atendidos também nos processos administrativos, pois os particulares devem ser capazes de identificar as razões que motivaram as prescrições veiculadas nas manifestações das autoridades administrativas a que se referiram aos seus direitos. Contudo, no caso dos autos, a infração está perfeitamente descrita no TVF. Portanto, realmente não há como ter dúvida no que a autoridade fiscal lançara, tanto não houve que a recorrente defendeu perfeitamente no mérito. Quanto ao não enfrentamento de todas as partes da impugnação, concordo que a DRJ deve enfrentar todas as partes essenciais da impugnação, sobretudo aquelas relacionadas com o lançamento. Isto a decisão atacada fez, explicando com detalhes o porquê da manutenção do lançamento. Assim, não houve cerceamento de defesa, pois para que tal seja caracterizada, é necessário que se demonstrasse a recorrente, de forma concreta, qual foi o prejuízo por ela sofrido em decorrência do dito cerceamento reclamado. Como bem destacado em volta da relatoria do ilustríssimo conselheiro Guilherme Adolfo Mendes, alegações genéricas de violação de direitos de defesa sem respaldo concreto nas decisões dos despachos decisórios atacados não dão aso à anulação dessas manifestações administrativas. De maneira que restou caracterizado, na verdade, que o contribuinte postou-se numa cômoda condição de tecer alegações genéricas contra o lançamento sem evitar qualquer esforço concreto para demonstrar no mérito seu direito contra a fazenda pública. No mérito. Tanto que, no mérito, limitou-se a reproduzir o argumento já ressaçado na origem por absoluta ausência de comprovação ou concatenação coerente de ideias que levasse à conclusão de que haveria erro quanto à base tributável, asseverando que no termo de constatação e verificação fiscal, onde o valor declarado de DIR perfazia o montante de 378.237,01 e o pago 15.832, pelo que restaria débitos não pagos no valor total de 362.406,69, e não o valor de 363.221,52 exigidos no auto de infração. O exercício da ampla defesa e o contraditório restaram plenamente assegurados, portanto, rejeita as preliminares suscitadas pela parte, bem como a alegação de insubsistência e improcedência do ato administrativo de lançamento. Dessa forma, deve ser mantida a decisão exarada em primeira instância. Na alegação da multa confiscatória, temos que, sobre a multa de 75%, a contribuinte alega ser punitiva, confiscatória, excessiva e desproporcional. Quanto a esses argumentos, né, faço uma arrazoada aqui no sentido de que nós não estamos aptos não estamos capacitados a conhecer de questões de ordem constitucional, e acrescento a súmula 2 CARF, sobre o qual que diz que o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Desse modo, não conheço das questões que suscitam a subsistência do crédito tributário com base em alegações relacionadas à inconstitucionalidade das normas apontadas pelo recorrente. Assim sendo,
Mantenho a decisão recolhida por seus próprios e acertados fundamentos e, ante o exposto, voto por afastar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. Ok. Doutora Letícia, queria falar. Doutora Luciana, com relação às comissões de corretagem pagas às pessoas jurídicas e remuneração de serviços profissionais, salvo engano, esses dois aí, eles, após o ano calendário, eles sujeitam só a multa e juros, porque já passou o período do imposto de renda retido na fonte. Eu não sei como é que está a autuação. Mas, de toda forma, seria mérito, não? Sim, mas isso aí eu acho que a gente poderia reconhecer de ofício, doutor Daniel. Deixa eu perguntar se acha que a gente pode reconhecer de ofício, porque ele, assim, o recurso dele foi absolutamente vazio nesse sentido. Eu acho que tem uma solução de consulta, o parecer da Receita, peraí só um minutinho, que fala sobre essa questão. Tu tá lendo muita solução de consulta, hein? Tô, não tô, Bastante. presidente? Tá vendo? Já é segunda hoje. Tô de olho. Muito bom. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui um voto meu mesmo, que eu tinha colocado isso. Lentidão do computador. Só pelo próprio raciocínio, a pessoa jurídica no final do ano que recebeu o valor, ela vai colocar na declaração e fazer o ajuste. Então, passou o período de apuração, você não se exige mais o imposto de retenção da fonte quando o regime de apuração é por antecipação da beneficiária, entendeu? Então, pelo raciocínio, a gente está exigindo o imposto aqui, e provavelmente o auto de infração eu não olhei, eu não estou lembrado que foi após o período de apuração, foi após o encerramento do exercício, né? No encerramento, após o encerramento, a gente tem que exigir da beneficiária, se ela incluiu na declaração ou não. O imposto, né? Então, caberia excluir, sim. Provavelmente está expresso na solução de consulta. Então, a dúvida que eu coloco para vocês é se a gente poderia agir de ofício a esse alcance. Né? Embora a gente já tenha considerado o processo ser evidente, enfim. Doutora Luciana, parecer normativo COSIT número 1 de 2002 fala que nos casos em que a falta de retenção foi constatada após o encerramento do período de apuração em que o rendimento deveria ser tributado pela pessoa jurídica beneficiária, somente pode ser exigido da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora incidentes até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado. Parecer normativo COSIT número 1, eu vou mandar aí para você. Eu acho que essa matéria, ela, apesar de não ter sido arguída pelo recurso da contribuinte, como ele seja um erro na própria base de cálculo, eu acho que a gente tem que dar. Não é bem erro na base de cálculo, é antes de um erro na base de cálculo. Mas aqui nesse caso teve a retenção, tá? Eu chamo a atenção, porque teve a retenção e não teve o recolhimento. E ele não declarou em DCTF, é um pouco diferente. Você pode olhar aí no termo de constatação. Ele fez a retenção na fonte, declarou a retenção na fonte 300 e tantos mil e recolheu 15 mil. Nesse caso, eu não acho que repasse a obrigação à pessoa física, não. Ele é a parte legítima realmente para figurar aí. O Carlos André está querendo falar, presidente. Doutor Carlos. Eu ia fazer um comentário semelhante a esse colocado pelo Daniel. E também me parece o seguinte: eu sou um defensor que questões de direito assim, que sejam verificáveis de planos, a gente possa apreciar aqui, mas neste caso, veja, até pela questão colocada pelo próprio Daniel, tem que você
tem que entrar no mérito, tem que olhar as provas, tem que olhar o que foi feito. Não é uma questão de mérito aferível de plano, né? Ela é uma questão de mérito que você teria que entrar para examinar o lançamento e tal, quer dizer, eu não vou tão longe quando eu defendo, né, que se possa olhar algo que não faça, né, parte do recurso, mas que possa ser olhado por nós aqui, por ser aferível de plano. Não me parece que seja essa a questão. E tem esse ponto levantado pelo Daniel, quer dizer, no caso, o problema não é que ele não reteve, ele reteve, declarou em DIF que reteve e deixou de recolher, deixou de declarar em DCTF o débito do valor que ele se apropriou, né? Acho que é uma questão um pouco diferente. Exatamente. Tem até a informação da representação para fins penais de apuração em débito nos autos. Na verdade, ele declarou, mas ele deixou de recolher, né? É diferente a situação. Eu acho que não se enquadra nessa situação que eu mencionei, porque... Ele declarou em DIF, né? Ele não declarou... na DCTF, que é a que constitui o crédito tributário. Doutor Daniel. Presidente, assim, se fosse um caso também na mesma linha do caso André, se fosse um caso de legitimidade passiva patente, tá? Também acho que a gente poderia tratar de ofício. Não é o caso, porque a acusação fiscal você reteve, declarou em DIF e não pagou. E contra isso ele não trouxe nada. Se ele trouxesse aí uma comprovação de que ele não reteve e que o recurso foi todo para o beneficiário e que, portanto, deveria ter sido cobrado beneficiário, aí sim, seria razão de mérito para ele defender. Isso ele não defendeu em absolutamente nada. Então, me parece aqui que não tem realmente o que a gente apreciar de ofício quanto a isso. Foi exatamente essa questão que me faltou na hora da minha intervenção. Antes de você dizer que houve um erro na base de cálculo, tem a questão da ilegitimidade passiva, né? Você colocou perfeito. Doutor Carlos. É só para lembrar, né, que como ele, inclusive, ele transferiu esse ônus para a pessoa a quem ele pagou, né, porque ele reteve, quem teve o ônus financeiro sobre o tributo é o terceiro, inclusive, nós não podemos devolver para ele, por disposição lá do 66, se não me engano, do É um 66 mesmo. CTN, né? Não tem como devolver esse valor para ele, reconhecer isso para ele. Ok. Podemos encaminhar a votação? Mais alguém quer fazer algum comentário? Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o voto da relatora, presidente. Ok. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor André. Com a relatora, presidente. Então, temos por unanimidade de votos afastar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? O item 100 foi retirado de pauta. Item 101, doutor Carlos André, vertical, com 2 L's, Soluções Tecnológicas e Informática Limitada. Presidente, só Vertical, é isso? Vertical, sei lá. No anterior, só para eu estava registrando aqui, eu tinha registrado como conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento, é isso? Que, embora não esteja no dispositivo, tem uma parte ali do voto da relatora que ela alega não conhecer, que são as alegações de inconstitucionalidade. Agora eu fiquei na dúvida aqui, só para o meu registro. É isso, né, Luciana? É isso, eu fiz o voto naquela linha que a gente já havia discutido na sessão anterior. Bem observado, Carlos André, bem observado. Passemos ao item 101, então. Bom, presidente, aqui, na verdade, nós vamos julgar, na sequência, os itens 101 e 120. Se a turma concordar,
porque é a mesma matéria, a mesma contribuinte, apenas que o item 101 faz a exclusão do Simples Federal e o item 120 é a exclusão do Simples Nacional, em razão do mesmo procedimento, mesma matéria, mesma coisa, mesmos argumentos. Perfeito, perfeito. Muito bem. Aqui, então, a matéria é a exclusão em relação ao exercício de atividade vedada, segundo a fiscalização, cessão de mão de obra, né? E a fiscalização utilizou, para tanto, a análise de um contrato da contribuinte com o Itaipu. Na verdade, a contribuinte funcionava dentro do estabelecimento, dentro de Itaipu, prestando um serviço, né? A fiscalização entendeu que esse serviço prestado, na verdade, era uma cessão de mão de obra. E o que a contribuinte alega é que ela prestava um serviço de informática especializado, e não cessão de mão de obra. Essa é a controvérsia no mérito. Eu vou pular o relatório, porque eu vou analisar isso no mérito posteriormente. Okay. Mas, preliminarmente, eu vou colocar para os senhores, vou pedir um pouquinho de paciência, porque vou ler, porque eu vou trazer, como eu já havia avisado no mês passado, o meu entendimento sobre prazo decadencial para exclusão do Simples, seja do Simples Federal, seja do Simples Nacional, né? Como é a primeira vez que eu trago, eu vou ler só no primeiro, né? E deixo para apreciação da turma, depois, na sequência, eu faço a apreciação do mérito, né? Então, decadência. A questão da decadência no direito da Fazenda de excluir o contribuinte do Simples Federal não foi arguída nas peças de defesa. Entretanto, como se trata de matéria de ordem pública, penso que deva ser conhecida pelo julgador administrativo, mesmo de ofício. A meu sentir, embora o Simples Federal não se constitua num tributo autônomo, configura uma sistemática simplificada de arrecadação de diversos tributos, todos eles submetidos à hipótese do lançamento por homologação, de que cuida o artigo 150 do CTN, que está aí transcrito. Como consequência, observando a legislação de regência, parece-me correto assegurar que a sistemática do lançamento por homologação aplique-se ao Simples Federal. Assim, de acordo com o texto normativo do SUPRA, na sistemática do lançamento por homologação, o sujeito passivo deve apurar a obrigação tributária e antecipar o pagamento do quanto devido antes de qualquer procedimento de ofício por parte da administração tributária. É o que ocorre com o Simples Federal. Em contrapartida, o texto legal impõe à administração prazo decadencial de homologação tácita para a revisão do pagamento efetuado pelo sujeito passivo. Caso o fisco não se pronuncie acerca da apuração do pagamento efetuado no prazo de 5 anos, esse estará homologado tacitamente. Na esteira desse raciocínio, penso que o mesmo prazo decadencial quinquenal aplica-se à possibilidade de exclusão do Simples Federal, uma vez que a lei não fixa um outro prazo. Penso que o direito requer que as relações jurídicas se estabilizem com o tempo, caso haja inércia do titular do direito em questão. Assim, não me coaduno com a ideia de que o sujeito passivo possa ficar indefinidamente à mercê da possibilidade da administração tributária proceder à sua exclusão do regime simplificado. Aliás, penso que se encontra maior razão para defender a aplicação do prazo decadencial para a estabilização da relação jurídica entre fisco e contribuinte, justamente no caso das microempresas e empresas de pequeno porte, pois estas gozam de status jurídico diferenciado, conforme consagrado no artigo 179 da Constituição, que está aí transcrito. A meu ver, portanto, aplica-se o prazo quinquenal do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, ao direito da Fazenda de excluir o sujeito passivo do Simples Federal. O termo inicial do prazo decadencial, no entanto, será regido pelo artigo 173.1 do CTN, caso não haja antecipação do pagamento ou o contribuinte haja com dolo, fraude ou simulação, previsto lá pelo parágrafo 4 do artigo 150. Vale mencionar, ao ter dito, que o prazo quinquenal para estabilização das relações jurídicas do particular com a administração pública tem eco no direito administrativo, em sentido semelhante àquele aqui defendido, o artigo 54, né, 9.784,
Prevê prazo quinquenal para a administração anular atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários. Está aí transcrito o artigo. A posição aqui esposada é controversa, como se pode observar nos seguintes precedentes deste caso. E eu colaciono aqui alguns julgados em sentido contrário àquele que eu estou defendendo. Com a devida vênia, penso que a exclusão do Simples Federal não tenha mero caráter declaratório, que é uma das argumentações colocadas nas decisões, né? Trata-se de norma individual e concreta que constitui deveres jurídicos para o sujeito passivo. É o que se pode perceber a partir do disposto no artigo 16 da Lei 9.317. Mesma coisa vai acontecer na Lei Complementar 123. Note-se que aqui diz, né, a pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Ele está constituindo um dever jurídico, aliás, diversos deveres jurídicos para a contribuinte. Note-se que a exclusão de ofício constitui para o sujeito passivo o dever jurídico de apurar os tributos, cumprir as obrigações acessórias e adquirir as obrigações principais, conforme as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Trata-se, portanto, de norma constitutiva. Não vejo como se poderia constituir o dever jurídico de observar as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas em relação a fatos jurídicos tributários já alcançados pela norma decadencial. Levando-se em consideração que o ato declaratório em questão foi lavrado em 21 de 6 de 2013, penso que não poderia retroagir mais de 5 anos, na verdade aqui é data de ciência, não de lavratura. Mais de 5 anos, e excluir a contribuinte do Simples Federal com efeito a partir de 1 de 3 de 2006. Considerando que o critério temporal do Simples Federal era mensal e o ato administrativo de exclusão somente poderia produzir efeito a partir de junho de 2008, né? Entretanto, nessa data, o Simples Federal já havia sido extinto, com a instituição do Simples Nacional a partir de julho de 2007. Então, penso que o ADR em questão não deva produzir efeitos, né? Aí eu faço uma observação aqui em relação à questão da repetição de débito, que foi nesse contexto que houve a instituição do Simples, né? Quer dizer, isso não impede a verificação da liquidez e certeza do crédito. Assim, neste ponto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do ato declaratório emitido pela DRF Foz do Iguaçu e manter o contribuinte no Simples Federal. Então, como eu sei que é uma matéria nova, eu li para que as pessoas compreendam a minha interpretação. Não sei se eu passo direto ao mérito. No mérito, já adianto que eu estou dando provimento no mérito, né? Mas achei relevante trazer essa questão para discussão, para que a turma tenha chance de se pronunciar. A gente vai iniciar a discussão, mesmo porque, claro, não é o caso aqui, mas poderia ser, a decisão aqui poderia implicar numa divergência em relação ao mérito, tá? Doutor Daniel. Presidente, eu acho que a discussão é bem interessante, a gente já chegou a falar disso numa sessão anterior, e parabenizo aí o conselheiro Carlos como sempre, o brilhantismo, né, dos seus argumentos e seus fundamentos, e a tese aqui que ele está defendendo. Mas eu já tinha até me manifestado antes, lógico, sem prejuízo de poder aprofundar mais sobre o tema, mas eu não consigo concordar com a tese trazida por ele. Eu acho que é uma questão legislativa, que tem que ser resolvida através da legislação. Em termos de eficácia prática, você não ter um prazo decadencial para exclusão e ter um prazo decadencial para o lançamento do tributo vai acarretar o quê? Às vezes você fazer uma exclusão com um efeito aí de 10 anos, mas não poder lançar os 10 anos. Então, assim, você tem eficiência para isso? Não tem. Só que o artigo 150 fala de lançamento de crédito tributário, não fala de exclusão do Simples. A própria lógica que nossa sistemática de julgamento aqui
até para fim de aplicação do voto qualidade, já demonstra que a posição do CAF é que uma exclusão de simples não está lidando com crédito tributário. Tanto que não se aplica aquela regra do voto de qualidade aqui no CAF. O artigo 54, também não vejo, da 9784, também não vejo como aplicar, porque ele fala de direito da administração pública de anular os seus atos administrativos, o que não é o caso. Na verdade, aqui foi uma declaração foi uma opção pelo simples feito pelo contribuinte. Não tem um ato administrativo aqui realizado pela administração. Então, assim, que pese a relevância da discussão, acho que é uma discussão relevante até para fins do legislador realmente pensar, porque na prática não tem realmente lógica você fazer uma exclusão aí de 10, 15 anos e só poder efetuar o lançamento tributário de 5, mas eu não consigo realmente aplicar as regras do 54 e do 150 aqui no caso para a exclusão. Então, nesse ponto aqui, eu apesar de ressaltar o voto aqui que está excelente, como sempre, não poderia esperar menos do conselheiro Carlos André, mas eu não consigo realmente aderir a essa posição. Antes de abrir para a Letícia, eu passo a palavra de volta para o Carlos André, até para que ele possa dar a contradição, tá? Carlos. Não, na verdade, eu queria só fazer uma observação, essas posições já são conhecidas. Eu não estou propondo aqui a aplicação do artigo 54, né? Eu estou apenas dizendo que, porque da opção, né? da opção e do acatamento da opção pelo simples, decorrem efeitos positivos para o contribuinte, né? Então, se a administração tem um prazo para anular um ato próprio que dê efeitos positivos para o destinatário, com muito mais razão tem que haver um prazo para que essa relação do simples se estabilize também, e eu não vejo outro prazo que não seja o prazo quinquenal. É claro que seria muito melhor que fosse legislado, né? Mas uma vez que não está legislado, né, eu não vejo como ficar pendente indeterminadamente a possibilidade de ser excluído da proteção constitucional, né, das micro e pequenas empresas. Ok. Doutora Letícia, depois doutor André. Eu acho que, no caso aqui, o artigo 54 é perfeitamente aplicável, porque se você pode, o contribuinte estava no Simples, e se você pode só rever o ato em 5 anos, não há como você falar que um outro ato da administração não vai ser nunca decaído. Não existe, o direito ele precisa de uma estabilidade. Então, você, a qualquer tempo, você revisitar essa matéria, e inclusive porque, nesse caso aqui, a gente tem um contrato, a gente tem vários outros elementos para exclusão, que o contribuinte não teria nem a obrigação de guardar a documentação que comprovasse que esse direito é dele. Então, não existe a possibilidade, assim como colocado no voto do relator, que está excelente, não existe a possibilidade de um ato imprescritível que não está sujeito à estabilidade no tempo. Doutor André. Bom, eu só queria trazer um ponto aqui para o debate também, que eu fiquei um pouco na dúvida, porque existem duas situações: a produção de efeitos e o cancelamento do ato de exclusão, né? Pelo que eu entendi do voto do relator, ele considerou o ato declaratório nulo porque, se considerar o prazo de 5 anos, a empresa já não estaria mais na modalidade do Simples Federal, já estaria no Simples Nacional. Então, eu entendi que a nulidade foi por conta disso. Mas eu fiquei na dúvida que se
naquele prazo de 5 anos, a empresa ainda estivesse no Simples Federal, se o relator entenderia para a produção dos efeitos retroagindo 5 anos, ou se mesmo assim entenderia pelo cancelamento do ato declaratório. Até mesmo porque isso aí é bem relevante, porque algumas situações do Simples Nacional, exclusão, é uma atividade vedada, mas muitas vezes extrapolamento da receita bruta, que foi verificado ano após ano. Então, assim, um ato declaratório que foi feito há mais de 5 anos, mas a fiscalização comprovou que essa receita, dando aqui apenas um exemplo, extrapolou nos anos seguintes, se o relator entenderia que retroagiria 5 anos esse ato declaratório, ou se mesmo assim estaria nulo também. Essas considerações. A palavra ao relator. Na verdade, essa questão nós vamos enfrentar no próximo, que é justamente a exclusão do Simples Nacional, né? E lá no outro eu estou propondo que retroaja para 5 anos. Ou seja, se foi em 8, mesmo agora, mais que mês foi no outro lá, mas, digamos, seja 8 de 2013, né? Ele volta a 8 de 2008, né? E produz efeitos nos últimos 5 anos, né? Mas isso vai ser a matéria do seguinte, né? Mas nesse sentido. Quer dizer, há um prazo decadencial. Ele só pode produzir efeitos nos últimos 5 anos, né? Como o período desse aqui é inteiro fora dos últimos 5 anos, eu tenho que anular o ato, né? Mas o outro que está dentro do prazo, parcialmente dentro do prazo de 5 anos, eu proponho que retroaja nos últimos 5 anos. Doutor Itamar. Queria complementar aí, tem o artigo 37 da Lei 9.430. A gente está falando de direito potestativo, ou seja, o direito da fazenda pública excluir a pessoa jurídica do Simples. De fato, não tem lei que é um direito que está sujeito ao prazo decadencial, não tem uma lei que delimita esse prazo. E eu achei muito bem colocado no voto do relator, como já foi elogiado aí, só que fazendo ainda uma correlação com esse artigo, o artigo 37 da Lei 9.430, vamos imaginar que 10 anos após, como o caso, passou 5 anos, o sujeito passivo, ele não deveria guardar os documentos, como foi dito aí, não lembro quem citou. Então, eu acho que é a doutora Letícia. Então, eu acho que, de fato, foi bem construída a argumentação aí, com base no direito de lançar, o direito decadencial, colocando que é um ato constitutivo. Em relação aos efeitos, os efeitos estão previstos em lei, ou seja, a partir de quando você pode praticar esse ato, direito decadencial de praticar, um direito potestativo. Os efeitos, você excluindo a pessoa jurídica do Simples, a partir de quando são os efeitos desse ato. Então, uma coisa é a prática do ato, o direito de você efetivar o ato. A segunda coisa é os efeitos desse ato, que a lei diz, no caso de atividade vedada, a atividade vedada provavelmente da prática da atividade. A receita bruta até 20% no ano, após 20% no ano, até 20% no ano seguinte. Ou seja, tem uma lógica meio que traçada pela legislação. Mas a lei não delimita o prazo. Então, assim, são 3 tópicos. O prazo é decadencial, por se tratar de um direito potestativo da fazenda pública praticar o ato. Não tem a lei que delimita esse prazo. Eu acho muito bem colocada a questão do prazo decadencial para efetivar o lançamento, combinado com o artigo 54 da lei do prazo para rever os seus atos, e eu ainda incluiria esse artigo 37 da lei 9.430, porque vai excluir a pessoa jurídica do Simples, como ela se defenderia se ela não tem mais esses documentos. E os documentos ela deve guardar durante o prazo que a Fazenda Pública tem para realizar o lançamento. Aí cairia no prazo do 150, parágrafo 4º. Antes de passar para o Daniel, eu queria só fazer alguma
uns comentários em cima do que o próprio Daniel falou, do que o Itamar colocou agora, principalmente em relação ao Itamar, que me veio na cabeça assim, não vejo Itamar, sinceramente, como um direito potestativo, né? A partir do momento que a Fazenda verifica que o contribuinte incidiu em determinada hipótese, ela não tem opção. Ela não tem opção, ela tem que excluí-lo. A atividade dela, nesse caso, é vinculada, né? Verificado o fato, você tem que excluir, tá? Então, não vejo como um direito potestativo. Eu tenho uma grande dificuldade de acatar essa tese, apesar de ela estar muito bem construída, conforme já foi falado anteriormente, né? No voto do Carlos André. A norma, tanto a 9.317 quanto a Lei Complementar 123, elas previram exatamente as datas, os prazos em que a exclusão deveria surtir efeito, ou a partir de qual data a exclusão deveria surtir efeito. Mas ela não prevê um prazo de cadência, ela poderia ter previsto, ela não prevê um prazo para que a administração faça essa exclusão. Então, a data está prevista lá, mas ela não prevê uma data para que a administração tome essa decisão. Então, você, de repente, vai excluir uma empresa com data retroativa a 10 anos, mas não vai fazer lançamento de 10 anos, você vai fazer lançamento dos últimos 5. Se acatar dessa tese aqui, eu vou derrubar o ato declaratório, e mesmo que o lançamento tenha sido feito no prazo decadencial correto, eu vou estar derrubando os autos de infração também. Entendeu? Vai que eu excluí a empresa com data retroativa 10 anos atrás, mas o lançamento se reportou ao ano passado, ao ano anterior. Eu vou estar excluindo esse lançamento, o que não me parece nada racional, assim, entendeu? Respeito às opiniões contrárias, óbvio, né? Mas esse é o meu sentimento inicial, tá? A lei prevê a data a partir da qual a exclusão deve surtir efeitos, mas ela não prevê uma data para que a administração proceda a essa exclusão, a data limite para que ela proceda a essa exclusão, tá? Doutor Daniel, por favor, seus considerações. Presidente, duas coisas. Primeiro, eu vi que, lógico, o Carlos André colocou a questão do artigo 54 como óbvio apenas numa argumentação alternativa, apenas para reforçar a posição dele da necessidade da estabilização e a questão das duas medidas. Tem medida para um lado, tem que ter a medida para o outro. Quanto ao artigo, reitero aqui minha posição, quanto ao artigo 37, a questão da guarda dos documentos, o próprio 9.430 diz que os comprovantes de escrituração relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis e futuros, né? Que não é o caso, né? Ele está dando 5 anos para guarda de documentos que vai repercutir no lançamento. Me preocupa também a posição dessa tese, exatamente pelo risco que levantou aí o presidente, porque eu não tenho como anular parcialmente os efeitos no tempo. Eu vou ter que anular o próprio ato de exclusão, se esse ato de exclusão for feito lá com mais de 5 anos, né? E aí eu tenho um efeito também para o crédito tributário, que foi constituído por conta disso. Agora, um outro ponto também que é importante, que aí também é na linha do que o presidente falou, será realmente que isso é uma omissão legislativa ou é um silêncio eloquente do próprio legislador? Explico. Ele diz lá, o efeito para exclusão é da data da atividade vedada, ponto. Eu estou falando de um regime diferenciado de tributação, tá? Que é benéfico aos contribuintes que são hipossuficientes e etc., e, portanto, ele não pode sofrer abusos na sua utilização. Você tem, na verdade, uma faculdade dele aderir, e eu acho que também entra a minha posição, também de acordo com o que eu entendo ser o ato de opção, para mim é ato declaratório mesmo, porque se ele não tiver, se ele se enquadrar naqueles requisitos, ele tem o direito de optar, tá? Então ele simplesmente está declarando, ou enquadro e estou aqui. Tem efeitos jurídicos? Tem, sem dúvida, mas os próprios atos declaratórios também têm efeitos jurídicos. Mas é um regime facultativo e também tem um efeito educativo dessa norma.
na medida em que eu estou falando, olha, você desde o início você entrou com atividade vedada, que você não poderia. Eu estou te excluindo desde o início porque você não poderia ter feito essa exclusão. Agora, eu estou limitando para fins de constituição do crédito tributário os últimos 5 anos. E a legislação ela fala expressamente no prazo, fala, no caso de atividade vedada, é desde o início da atividade vedada. Então, assim, seria uma omissão do legislador ou realmente o legislador quis isso? Eu vou excluir, mas eu não vou afetar aqui o prazo decadencial para fins de lançamento de tributos nessa sistemática. Eu vou manter para fins de lançamento o prazo de 5 anos. Então, eu não tenho essa certeza e convicção de que isso, de fato, foi uma simples omissão legislativa. Acho que em termos de eficiência administrativa para gasto público e para depois cobrar, não tem muita eficácia, né? Porque você vai excluir por 10 anos e cobrar os últimos 5, mas também tem um efeito educativo. E também tenho dúvida se realmente foi uma omissão ou se foi realmente um silêncio eloquente do legislador, e na medida em que ele falou a data de exclusão é essa, ele já está se manifestando, dizendo que não corre aqui prazo decadencial para realizar esse ato. Né? Só esses complementos aqui. Tem inscritos aqui o conselheiro André e o conselheiro Carlos André, eu não me recordo agora quem pediu primeiro. Eu vou passar a palavra para o relator, até para que ele possa rebater tudo que já foi falado até aqui. Depois eu passo para o André, tá ok, André? André travou ou eu travei? Bom, presidente, assim, só para... Estou travado aqui, gente. Tá me ouvindo? Estou travado, eu vou ter que entrar de novo, tá? Só um momentinho. Então, a presidência fica com o doutor Camerano, por Tem que entrar de enquanto. novo. Guardamos um instante o presidente retornar. Porque nesse caso específico, né, Carlos, não vai ter tanta influência porque você depois analisa a própria atividade vedada, né, e chega à conclusão de que não seria atividade vedada. Mas no outro caso vai ter uma consequência direta a essa discussão. Está meio travado, mas estou ouvindo. Estamos ouvindo, cara. Hein? Está com delay, mas estamos ouvindo. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Não está conseguindo? Eu estou falando e você não está me ouvindo, Camerano? Está travado. Está escutando, Camerano? Estão me ouvindo aí? Nós estamos ouvindo, mas aparentemente você não está nos ouvindo. Estão me ouvindo aí? Estou ouvindo, Camerano. Ah, tá, porque não preteou tudo aqui, vocês todos ficaram congelados, eu acho que o errado sou eu, porque eu sou o único. O seu sinal tá vermelhinho, tá ruim. Seu sinal tá baixo, Camerano, mas tá dando para te ouvir, sim. Agora, para mim, melhorou, porque vocês estavam tudo sumido aqui, tá tudo congelado, e eu fiquei com receio de que estava aqui falando sozinho. E a Letícia também caiu, né? Tá todo mundo com baixa definição? Retornei. Eu tinha passado a palavra para o Carlos André. É isso? Isso. Falta um. Letícia voltou também. Falta o Camerano. O Camerano caiu. O Camerano estava com dificuldade na conexão também. Eu também caí, tive que colocar aqui no 5G em vez de 2G. Vamos esperar o Camerano voltar. Está aí, doutor Camerano? Estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Juntos novamente, então. Juntos novamente.
Doutor Carlos André, eu tinha passado a palavra para o senhor e depois para o doutor André, ok? Isso, obrigado. Bom, só para esclarecer, né? Quer dizer, eu vou dar um exemplo que eu acho que ilustra, no sentido até contrário àquilo que foi colocado pelo presidente. Digamos que a exclusão tenha sido feita mesmo há 10 anos atrás, por 10 anos, e o lançamento só foi feito no 10º ano. Né? Veja, como que a contribuinte é obrigada a manter os documentos de 10 anos atrás para se defender da exclusão, que redundou no lançamento 9 anos depois. Né? Quer dizer, nesse sentido, veja, a exclusão ela pode produzir efeitos de forma indeterminada, se for, por exemplo, uma questão de atividade, ela só vai poder voltar ao simples quando, né, não exercer uma atividade vedada, ou pode ser por 3 anos, ou pode ser por 10 anos. Né? Se eu excluo lá atrás, né, quando ela já não tem mais a documentação, mas essa exclusão se reflete no lançamento feito agora, né, ela não tem mais a documentação de 10 anos atrás, porque ela não estava obrigada a manter essa documentação, porque não havia crédito tributário lá de trás. O crédito tributário é de agora, mas o crédito tributário de agora é lançado com base na exclusão que foi feita lá atrás. Né? Então, há uma dificuldade. Me parece que, no caso colocado pelo presidente, é o contrário. Veja, ele fez uma exclusão há 10 anos atrás, vale por 10 anos, vamos dizer. E eu vou dizer, olha, desses 10 anos que o ato declaratório manteve fora, só valem 5. Os últimos 5. Os 5 primeiros não valem. Né? Então, eu reconheço a dificuldade toda, tanto que coloquei os votos, as decisões, né, em sentido contrário, né? Mas eu achei importante trazer essa questão da estabilização da relação jurídica, porque eu entendo que a opção pelo simples faz parte dos atos relativos à apuração dos tributos. Né? Então, eu só posso falar em exclusão no período que a minha obrigação de apurar o tributo de determinada forma ainda não decaiu. Essa é a síntese do pensamento. Ok. Doutor André. Bom, eu estava analisando aqui um dos acórdons apontados pelo relator no voto, né? Inclusive, um deles, eu tive a oportunidade de participar do julgamento, que é o da turma 1201. Eu estava analisando aqui, o relator, ele apontou o julgamento de um RESP, né? 1.124.507 do STJ, que foi julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, que é no sentido de reconhecer o ato declaratório como o ato de exclusão como ato meramente declaratório. Eu vou ler aqui o item 6 do acordo do STJ. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão. É claro que esse julgado ele não adentra essa questão de atos ocorridos há mais de 5 anos, mas ele reforça também essa questão de que é meramente um ato declaratório e que o ato poderia produzir os efeitos. Claro que, se houver lançamento há mais de 5 anos, aí seria outro ponto a ser analisado no ato de lançamento desse crédito tributário. Esse era esse ponto que eu queria trazer. Ok. Doutor Carlos.
Bom, presidente, eu entendo assim que esse RESP ele não analisou no contexto que nós estamos analisando, né? Quer dizer, claro que toda decisão tem uma carga declaratória, né? Mas não me parece que seja o contexto que nós estamos analisando aqui. Eu não me senti, vamos dizer, obrigado a seguir essa decisão por não ser exatamente o contexto em que a gente está analisando aqui. Ok. Mais alguma consideração, gente? Podemos passar à votação? Então, nós estamos votando preliminarmente essa questão da nulidade do ADE, tá ok? O voto do relator é pela decretação da nulidade do ADE por conta da decadência da sua edição, certo? Doutor Camerano. Pois não, senhor presidente, eu permaneci um pouco ali as discussões porque eu preferia ouvir. O voto do relator realmente é um voto inédito, é muito bem articulado, como lhe é peculiar, mas eu faço coro com os demais conselheiros, eu entendo que a exclusão do Simples, a repercussão tributária na exclusão do Simples é no lançamento que se faz para a cobrança do tributo, por um outro regime de apuração. E, neste momento, é que se vai se analisar se os efeitos da exclusão podem, na realidade, ser possível de fazer um lançamento em função do prazo decadencial que é previsto no CTN. Eu acho que se o legislador, na Lei Complementar 123, quisesse algo parecido, para cortar o direito da Fazenda, ele teria consignado na Lei Complementar, e não há nada nesse sentido. Diferentemente, nós temos, por exemplo, na questão da DECOMP. Ali o legislador foi expresso. Olha, se da data da transmissão da DECOMP não houver um despacho decisório em 5 anos, está homologada a compensação. Então, eu acho que quando o legislador foi de interesse da administração para proteger o mundo, ele foi lá e fez. No Simples, eu não vejo nada parecido nisso daí. E a exclusão, ela vai surtir efeito apenas se eu puder lançar. Não interessa se ela foi lá atrás. Se eu puder lançar dentro de 5 anos, eu lanço. Se eu não puder lançar, eu não vou lançar. A repercussão tributária, para mim, ela está vinculada ao lançamento de ofício da exclusão. Então, senhor presidente, está vendo, bem articulado o voto do relator, mas eu divido esse entendimento da decadência para o Simples Nacional de exclusão, que eu entendo que não existe. Ok. Doutor Daniel. Eu vou, pelas razões que eu já manifestei aqui, presidente, eu vou acompanhar a divergência. Ok. Doutora Luciana. Eu vou, relator, presidente, parabenizo pelo raciocínio aqui, bem coerente, na minha opinião, pensar, e realmente faz muito sentido a adoção da decadência da forma como colocada aqui. Então, eu acompanho o relator. Doutor Tamar. Eu acompanho o relator, gostaria de parabenizar pelo raciocínio, apesar de admirar também as colocações da divergência, que foram muito bem articuladas. Eu reitero, com a devida vênia, que eu acredito que se trata de um direito potestativo, e em homenagem à segurança jurídica, eu acredito que o nosso ordenamento precisa ser estável, confiável. Então, de fato, para a administração pública praticar os atos, deve ter um prazo previsto, porque toda teoria de precedência, o sistema precisa oferecer uma cognoscibilidade ao administrado. Então, de fato, a gente precisa ter um prazo para praticar os atos. Pode haver diversas repercussões tributárias advir desse ato. Aqui a gente conversou sobre algumas, mas pode haver outras. Enfim, então, eu acredito que, em homenagem à segurança jurídica, é imprescindível a gente delimitar um prazo para que se haja os atos da administração. Então, eu acompanho o relator e só queria colocar essa complementação. Ok. Doutora Letícia. Eu acho que, em homenagem ao princípio, à própria segurança jurídica,
e o direito não socorre aos que dormem. Eu acho que é necessário um prazo decadencial para qualquer ato que gere prejuízo ao administrado. Então, eu acompanho o relator e o parabenizo pelo voto. Doutor André. Presidente, como eu havia destacado inicialmente, para mim são duas questões que são diversas, né? A questão da produção dos efeitos e a própria questão da decadência do ato declaratório. Pelo que eu entendi do voto do relator, a questão dos efeitos ficou prejudicada pelo fato do contribuinte, ao se aplicar a questão dos efeitos, o contribuinte já não estaria mais na sistemática do Simples Federal. Então, nesse caso, até para ainda refletir melhor sobre o tema, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, presidente. Bom, eu já havia manifestado o meu voto, que é no sentido no mesmo sentido da divergência, tá? Com todas as vênias e desde já parabenizando o relator também, porque a sua tese ela é muito bem construída, né? E a preocupação dela também é relevante, né? A questão da estabilidade das relações jurídicas, tá? De qualquer forma, eu ainda não estou preparado, viu, doutor Casandré? Não estou preparado ainda para acatar e admitir esse tipo de entendimento. Enfim, de qualquer forma, então, temos, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do ato declaratório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu, mantendo a contribuinte no Simples Federal desde a sua edição, ou desde a data em que a sua edição surtiu efeito, tá? Vencidos os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Tá ok? Fechou? Votou pelas conclusões o conselheiro André. Conselheiro André votou pelas conclusões. Perfeito. Perfeito. Passamos, então, ao item 121. É isso, doutor Carlos? 120. 120. Item 120 do mesmo contribuinte, doutor Carlos André. Bom, presidente, então aqui é exatamente a mesma situação, o mesmo procedimento em relação ao Simples Nacional, né? Então, esse eu vou passar rapidamente, né, pela questão da decadência que acabamos de apreciar, eu apenas destacando ali na folha 7, né, a parte ali em amarelo, né, levando em consideração que o ato declaratório em questão foi lavrado em 8/7/2013, penso que não poderia retroagir mais de 5 anos e excluir a contribuinte com efeito a partir de 1º de julho de 2007. Considerado que o critério temporal do Simples Nacional é mensal, penso que o ato de exclusão deva produzir efeito somente a partir de 7 de 2008. Né? Então, neste ponto, eu estou votando, já na página 8, né? Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar que o ato declaratório do Simples Nacional, emitido pela Delegacia de Foz do Iguaçu, produz efeitos a partir de 1º de julho de 2008. Né? Esse é o meu voto. E no mérito, se me permitirem, a gente já vê toda a questão. Né? Então, conforme vista, a questão posta para apreciação é a ocorrência ou não de atividade vedada. A fiscalização fundamentou a exclusão de ofício em razão de entender que a contribuinte exerceria atividade de cessão de mão de obra conforme o contrato firmado com o Itaipu. Por sua vez, a contribuinte, em apertadíssima síntese, alegou que não desempenha atividade de locação de mão de obra, mas atividade de prestação de serviço que não seria alcançada pela legislação legal.
né? Aí eu reproduzo aqui o voto do conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, né? Que eu gosto de utilizar como parâmetro quando vamos analisar essa matéria, né? E eu sigo ali, então, escolha 9. Sirvo-me dos termos do contrato final 98, firmado entre a contribuinte e a Itaipu, para apreciar as alegações da contribuinte. A partir entende registrar que o objeto do contrato não é a colocação de pessoas à disposição da contratante para desempenhar atividades sob sua gestão. No contrato, o objeto está descrito nas seguintes palavras, e ele reproduz aí, né? Constitui objeto do presente contrato prestação de serviços técnicos pela contratada, de atendimento e suporte na mutualidade real para a operação da Central de Atendimentos Informática de Itaipu, margem esquerda, de acordo com as especificações técnicas do anexo 1 deste contrato. Também é possível observar que a contribuinte se obriga a entregar um resultado pretendido pela contratante, como se observa no seguinte dispositivo do anexo 1, especificações técnicas. Então, aqui dá uma descrição geral dos serviços que devem ser prestados, né? Então, na verdade, ela faz uma parte de suporte técnico na área de informática, né? Dentro da própria Itaipu. Eu vou passar aqui as partes que estão reproduzidas do contrato. Também é possível verificar que a gestão do serviço é encargo da contribuinte, incumbindo a contratante o controle da qualidade do serviço. Quer dizer, é a própria contribuinte que administra, faz a gestão dos serviços prestados, né? Então, aqui os itens 2.10, 2.15, compromisso esperado, né? Também merece destaque que a contribuinte disponibiliza instalações e equipamentos para que a contribuinte possa desempenhar a sua atividade, né? Quer dizer, a Itaipu cede o espaço para que ela possa trabalhar lá dentro. Em síntese, o contrato aponta que a prestação de serviço requer a entrega de um resultado, que é expresso em chamados, né? A gente que trabalha na Receita Federal conhece bem isso, os chamados lá do certo, né? A serem atendidos pela contribuinte, e que a gestão dos recursos humanos e técnicos para o desempenho da atividade também recai sobre a vertical. A contratante incumbe, grosso modo, disponibilizar as instalações e equipamentos e cobrar a qualidade do serviço prestado. Pode-se observar no contrato que, de fato, a contratante estipula um número mínimo de postos de trabalho, bem como o perfil das pessoas que poderão ocupar tais postos. Todavia, como se trata de um serviço de atendimento especializado, parece-me que essas exigências servem apenas para delinear a estrutura mínima que deve ser apresentada pela contratada, não configurando exceção de mão de obra, pois a responsabilidade pelo serviço prestado e a gestão dos empregados é de responsabilidade da contratada. Por todo exposto, penso que se trata de contrato de prestação de serviço e não de gestão de mão de obra. Assim, no mérito, voto por dar provimento ao recurso voluntário e cancelar o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional. Né? E aí tem que pedido de deferimento de direito creditório, que era uma coisa absolutamente ali ao processo. Tá? E é como voto, presidente. Ok. Só deixa eu fazer a anotação aqui. Só um momentinho, tá, gente? Já. Muito bem, está aberta a discussão. Alguém quer fazer algum comentário? Doutor André. Bom, nesse caso aqui eu estou vendo a situação um pouco diferente, porque no caso, a decadência
reconhecida pelo relator ficou prejudicada pela questão de mérito, né? Porque a decadência ela só reconhecia a questão dos efeitos, mas o próprio mérito aqui do recurso, ele não reconhece que a atividade praticada pela contribuinte é vedada. Então, esse voto de dar parcial provimento para que produza efeito a partir de 1º de julho, ele, de certa forma, fica prejudicado pela questão de mérito, na qual eu concordo. Esse é esse ponto que eu queria levantar. Verdade. Doutor Daniel. Também nessa linha, presidente, aí vem para um dos pontos de discussão, reflexos daquela primeira discussão que a gente teve. Na verdade, a gente aqui estaria anulando, não, na verdade, não estaria anulando o ADEC, para mim, se aplicar essa tese da decadência, ele seria nulo, tá? E limitando os efeitos dele a partir de tal data. Agora, me parece que nesse caso, a gente prejudica na análise de mérito, né? Porque a própria análise de mérito já prejudicaria. Então, de repente, fosse o caso de até superar essa preliminar de decadência, porque fica até um pouco estranho, dar parcial provimento e no mérito da total depois. É um pouquinho diferente do outro. Doutor Carlos, queria fazer algum comentário? Exatamente. Não, eu trouxe separados mesmo no voto, porque eu sabia que seriam duas discussões separadas, né? Mas apenas para reforçar, veja, o ato, ele não é apenas um ato de exclusão, ele é um ato que obriga que o contribuinte fique no tempo fora do sistema, né? Por isso que eu digo, ele produz os seus efeitos, né? Nos últimos 5 anos, mas ele não pode ser retroagir mais do que isso. Mas se a turma entender que aqui a melhor saída é enfrentar apenas a questão de mérito, dizer, olha, a atividade dele não é vedada, né? E em função disso, né, deixar de enfrentar a questão da decadência, porque a síntese do meu voto o ato, ele só poderia, né, produzir efeitos o ato, assim, no final o ato é cancelado, né? Realmente essa é a decisão, porque a atividade não é vedada, mesmo no período em que ele poderia produzir os seus efeitos. Né? Então, se entenderem que é melhor que se coloque só a questão de mérito, eu não me oponho. Na minha opinião, se a turma entender majoritariamente pela nulidade no mérito, eu acho que ele deveria deveria superar a nulidade em sede preliminar, entendeu? Até para um efeito para que não haja maiores confusões. Eu estou antevendo já o futuro, né? Porque aí vai ter um outro efeito de discussão, né? Como a gente disse, que, por exemplo, por mais que o efeito retroaja só a 5 anos, na verdade é um ato. Exato. Né, que a gente está anulando. Aí a gente vai ter que ir para um outro campo de discussão, aí pode gerar até uma polêmica. Aí, nesse caso, se mantivesse dessa forma, eu até faria uma declaração de voto aí. Uhum. Nesse caso aqui, então, eu vou inverter, tá, gente? Eu vou votar o mérito primeiro, tá ok? E depois a gente decide em relação mas, a princípio, e eu já quero que vocês se manifestem também no voto, eu acho que ele deveria, se é o entendimento da turma, repito, for pela nulidade no mérito, a gente deveria superar aquela nulidade do preliminar, tá? Ok? Então, doutor Camerano, seu voto. No mérito, acompanho o voto do relator, presidente. Ok. Doutor Daniel. Na segunda parte do mérito aí, acompanho, presidente. Como assim, segunda parte do mérito? Porque a decadência está sendo mérito também, né? Tá, no mérito. No mérito, na parte de mérito.
Ok. Luciana? Também acompanho no mérito, presidente, pela nulidade. Tamar? Acompanha. Letícia? Acompanho também, presidente. Agora, eu também concordo. Eu acho que a gente pode utilizar, nesse caso, aquele... Eu não acho que seria nessas preliminares, mas tem um artigo, né, do processo que fala que quando você vai dar no mérito, que você não examina as preliminares, né? Não, na realidade, eu estou superando a preliminar. Porque no mérito eu vou dar provimento. Pois é, supera a preliminar para dar no mérito. Eu acompanho, de qualquer forma. Ok. Doutor André? Presidente, eu acompanho no mérito e eu reitero que eu entendo que prejudica a questão da decadência, que a decadência está tratando dos efeitos, né? Então, se a gente reconheceu pela nulidade do ato, então o resto é prejudicado. Então, acompanhando no mérito. Eu acho que é uma boa saída. Doutor Carlos, concorda? Eu concordo, tranquilo. Ok. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o ato declaratório de exclusão emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu e manter a contribuinte no Simples Nacional. A partir de, depois eu vejo a data exata aqui dos efeitos da exclusão. Tá? Muito bem, senhores. Eu vou encerrar por aqui. A gente vai para o almoço e retorna às 14 horas. Ok? Marco Antônio, por gentileza, você pode parar a gravação?